Você sabe me dizer qual o conceito de criminologia? Qual a sua finalidade, os seus objetos, o seu método? Como ela se relaciona com outras áreas do saber penal? Não? Então fica aqui, eu já volto para te contar. Sejam bem-vindos ao curso gratuito do Soma no YouTube para a Polícia Militar do Distrito Federal. Começo te pedindo para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você não perde nenhum vídeo. São vídeos novos todos os dias. Curso completo de questões inéditas para a Polícia Militar do Distrito Federal, totalmente gratuito. Aproveita essa oportunidade, não deixe se escapar. Estuda com a gente, vou chamar o Entre Blocos e na volta a gente já começa com a bateria de questões, 10 questões inéditas de criminologia, hoje, conceito, método, finalidade, objeto e relação dela com outras áreas do saber penal. Assunto completo, assunto importante, te vejo já. Sejam bem-vindos então à criminologia, sejam bem-vindos ao Soma. Eu sou o professor Arthur, professor de criminologia e de processo penal aqui no Soma. E hoje, aula de questões sobre um assunto quentíssimo. Conceito, métodos, objeto e finalidade. Além disso, vamos abordar também a relação da criminologia com as outras áreas do saber penal. Assunto completo, assunto importante que vai cair na sua prova. E não tenha medo da criminologia. As pessoas falam que criminologia é difícil, que tem muita decoreba. Tem muita coisa para memorizar sim, mas se você entender determinados conceitos, eu te garanto que essa memorização vai se tornar bastante mais fácil, porque ela segue uma certa lógica. Vamos começar? Eu vou chamar mais uma vez o Entre Blocos e aí na hora que voltar a gente já começa a bateria de questões. Então vamos lá, questão número 1, questão inédita aqui do Soma para você. A criminologia pode ser compreendida como sub-ramo da política criminal, responsável pelo estudo não apenas do crime, mas também dos demais elementos que o circundam, criminoso, vítima e controle social. Essa questão aqui aborda duas coisas, dois tópicos: o objeto da criminologia e a sua natureza. O objeto, aqui dito, temos que o objeto de estudo é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. E se você já estudou criminologia alguma vez na vida, você sabe que, de fato, estes são, sim, os 4 objetos de estudo da criminologia. Começou muito bem a questão, existe potencial de que ela esteja correta. O segundo elemento é a sua natureza, aqui dita ser um sub-ramo da política criminal. E é aqui que mora o problema da alternativa. A criminologia é uma ciência autônoma. O que isso quer dizer? Que ela existe por si só. Ela é patroa de si mesma. A criminologia é profissional liberal. A criminologia é linda, absoluta. A criminologia é Stephanie. Essa é só para quem já é um pouquinho mais velho. Enfim, a criminologia não depende de nenhuma outra área do saber para existir. Não obstante ela se relacione com diversas outras áreas e beba de outras fontes, isso a gente vai tratar lá na frente na hora que a gente falar da interdisciplinaridade da criminologia, ela não pode ser considerada uma ciência dependente de outra. Ela não pode ser considerada um sub-ramo. Então, toda vez que uma alternativa diminuir a criminologia, rebaixar o seu status de ciência autônoma para qualquer outra coisa, sub-ramo, braço, derivação, ciência auxiliar, enfim, qualquer coisa que rebaixe a criminologia, você tem que se lembrar que está incorreto, você pode marcar que está errado, sem medo de ser feliz. Rebaixou a criminologia, está errado. Criminologia é ciência autônoma. Resposta errada. Criminologia é ciência autônoma. Próxima questão. Questão 2. Enquanto ramo científico, pode-se afirmar que a criminologia, letra A, é uma ciência, beleza, porquanto possuidora de função, método
e objeto próprio, capaz de apresentar informações de caráter dogmático. Vamos com muita calma. Como eu já fui marcando aqui enquanto eu lia, a criminologia, de fato, é uma ciência, você acabou de aprender que é uma ciência autônoma, e ela é uma ciência por quê? Porque ela possui função, método e objeto próprio. Esses elementos, função, método e objeto próprio, conduzem ao raciocínio de que a criminologia é uma ciência. Se a criminologia é uma ciência, ela é dotada de algo que chamamos de cientificidade, que é basicamente a confiabilidade das suas informações. O fato da criminologia ser considerada uma ciência num aspecto formal, possuir função, método e objeto próprio, diz às pessoas de forma geral o seguinte: olha, essa informação aqui, quem está te dando é a criminologia, e nela você pode confiar porque ela utiliza método científico. Isso aqui não é conhecimento tirado de trás da orelha, isso aqui não é teoria absurda, isso aqui não é invenção. Para que você escreva um livro de criminologia, não basta que você saiba escrever, mas você precisa, de fato, realizar experiências e pesquisa no mundo real e também na teoria. Então ela é uma ciência que coaduna duas formas de conhecimento. É uma ciência bastante complexa. Desta forma, as informações que a criminologia te traz são confiáveis. Se elas são confiáveis, você pode acreditar, óbvio. Mas, apesar de confiáveis, elas não são estáticas, elas não são dogmáticas, elas não são inquestionáveis. Ah, professor, mas aí ficou confuso. Não, não ficou não, vem comigo. Eu disse que as informações da criminologia obtidas por meio científico, ou seja, obtidas através do método científico, são confiáveis. Mas, se você bem se lembrar, a criminologia é uma ciência social. Ela estuda uma coisinha muito complicada chamada o ser humano e a sociedade. O ser humano e a sociedade são objetos mutáveis. São objetos que mudam muito rápido e que variam demais de um momento para o outro, com base em situações históricas, com base na evolução, com base em diversas outras coisas. Assim sendo, a criminologia, apesar de ser uma ciência e utilizar método científico, não tem como fazer afirmações inquestionáveis. Tanto porque é possível refutar essas informações apresentando contraprovas, desde que obtidas através de método científico, como é possível que essas verdades mudem com o passar do tempo. Então, a criminologia, apesar de ser uma ciência e possuir função, método e objeto próprio, ela não apresenta informações de caráter dogmático. As informações apresentadas pela criminologia podem sim serem questionadas, desde que questionadas da forma correta. Alternativa eliminada. Letra B. Enquanto ciência social, não produz informações sólidas, funcionando como condensador de dados e estatísticas. Se você perceber, essas duas alternativas se relacionam. Elas são extremos opostos de uma mesma reta. Enquanto aqui, na palavra dogmático, a alternativa A te dizia que as informações trazidas pela criminologia são absolutamente inquestionáveis, a letra B te diz o oposto. Ela te diz que as informações trazidas pela criminologia sequer são sólidas, são apenas um condensado de dados e estatísticas. Lembrem-se do que eu disse sobre alternativas e afirmativas que rebaixam a criminologia. Não dá para reduzir as informações da criminologia obtidas por método científico a mero condensado de dados e estatísticas. Então, alternativa B, incorreta. Vamos à próxima alternativa. Alternativa C. É uma ciência, vez que possui função, método e objeto próprios, capaz de gerar informações confiáveis, mas passíveis de refutação. Informações confiáveis, está correto. É uma ciência, está correto. Função, método e objeto próprios, está correto. Passíveis de refutação, desde que a informação conflitante seja obtida por método científico. Ou seja, um novo experimento, uma nova pesquisa pode sim colocar em xeque uma informação trazida pela criminologia, desde que o método seja adequado, seja científico. A alternativa D, que nós já sabemos que está incorreta, porque a resposta é a letra C, diz o seguinte:
é uma ciência social que se dedica ao estudo do crime enquanto norma de conduta, bem como seus impactos sociais. A criminologia não entende o crime como norma de conduta. Quem entende o crime como norma de conduta é a ciência das normas, que é a ciência jurídica. A criminologia entende o crime como um fator real, como um problema social, como algo que existe no mundo fático. A criminologia entende o crime como um objeto verdadeiro, um objeto real, uma ação, um fato, não como mera norma. Mera norma é coisa do direito. Então, alternativa incorreta. Próxima alternativa. Próxima questão, na verdade. Sobre o conceito e as características da criminologia, é correto afirmar que: letra A. Baseia-se na experiência e observação de seu objeto, compreendido como objeto real, presente no mundo dos fatos. Opa, gostei dessa aqui, hein? Gostei tanto que eu vou pular para a próxima. Letra B. Entende o crime como fato típico, antijurídico e culpável, que deve ser combatido da forma mais adequada. Eu acabei de falar que a criminologia vê o crime como um problema social real, algo existente no mundo fático. Se é assim, ela não poderia ver o crime como um fato típico, antijurídico e culpável. Principalmente porque tipicidade tem a ver com norma. E quem cuida de normas? A ciência das normas, o direito. Sendo assim, a criminologia não pode ser considerada uma ciência que vê o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Alternativa incorreta. Letra C. É uma ciência teocrética, que produz informações e resultados acadêmicos e de importância teórica. Eu coloquei isso aqui para não restar dúvidas. Uma ciência teocrética é uma ciência teórica. A criminologia, como eu já disse, lida com um problema social real. Assim sendo, ela não pode ser uma ciência meramente teórica. Ela tem que ter aplicações práticas. Então, por isso, nós não podemos dizer que a criminologia é uma ciência teocrética. A criminologia é uma ciência empírica, que experimenta no mundo real para formular suas informações. Então, a alternativa está incorreta. Aliás, a criminologia, frequentemente, existem outras divisões, a gente vai tratar disso. A gente tratou disso, na verdade, lá na plataforma, na aula teórica. Existem outras divisões, mas normalmente a criminologia pode ser dividida em criminologia geral e criminologia clínica. A criminologia geral é a parte teórica, é a teoria, e a criminologia clínica é a sua aplicação prática. Eliminada a alternativa, vamos à letra D. É uma ciência do dever ser, vez que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, buscando adequações de tais elementos às normas do pacto social. Dever ser, deve ser uma ciência que cria normas. E se cria normas, não é da criminologia. Se cria norma, é direito. Alternativa incorreta. Eu até coloquei a palavra normas aqui, mas mesmo que não tivesse, quando você lê que a criminologia é uma ciência do dever ser, você entende que ela está te dizendo: amolde-se a este formato. Eu quero que você seja assim. Eu determino, eu crio uma norma que você seja assim. E quem cria normas, como eu já disse, não é a criminologia. Veja que aqui eu preferi te dar a informação desse jeito do que te fazer memorizar. Eu poderia ter te feito memorizar que a criminologia é uma ciência do ser. Colocar na sua cabeça, a criminologia é uma ciência do ser. Mas você pode esquecer disso. Agora, você não vai se esquecer de que a criminologia nunca cria normas, que a criminologia não impõe nada. Se ela não impõe, não cria normas, ela não pode ser uma ciência do dever ser, porque o dever é uma norma. Entendeu? Memorize, se você quiser, que a criminologia é uma ciência do ser, mas se você não quiser memorizar isso, pelo menos lembre-se, criminologia não cria normas. Se não cria normas, não tem dever ser. Próxima questão, questão número 4. A criminologia é uma especialização da sociologia voltada ao estudo do crime e do criminoso. Mais uma alternativa que minimiza a criminologia, colocando ela aqui como mera especialização
da sociologia. Criminologia é ciência autônoma. Ou seja, a criminologia a criminologia não é de forma alguma uma especialização da sociologia. Já falamos sobre isso. Letra B. É considerada uma ciência interdisciplinar por possuir múltiplos objetos de estudo. Foi quase, hein? A criminologia, de fato, é uma ciência interdisciplinar. Eu falei disso mais no começo da aula. Eu falei para você que a criminologia bebe de diversas fontes. Isso é a chamada interdisciplinaridade. Veja bem, a criminologia ela não quer inventar o fogo. A criminologia não quer inventar o telefone, porque o telefone já existe. A criminologia quer estudar o seu objeto. E para fazer isso, ela vai se utilizar de conceitos que já existem. A criminologia não precisa começar descrevendo o que é um ser humano para dizer que o ser humano pode ser um criminoso ou uma vítima. Quem diz o que é um ser humano é a antropologia, a biologia. Já existe, já está lá. A criminologia não é burra, ela não vai recomeçar tudo do início, do zero. Ela vai estudar a partir de conceitos que já foram colocados aí por outras áreas. Biologia, psicologia, antropologia, a própria sociologia, enfim, diversas ciências que produzem conceitos que a criminologia utiliza nos seus próprios estudos. Entendeu? Então, a criminologia é interdisciplinar, sim, mas não é porque ela possui múltiplos objetos. Ela é interdisciplinar porque ela utiliza-se de conceitos de outras disciplinas. Ela relaciona-se, ela bebe de outras fontes. Então, essa alternativa, quando ela diz que ela é interdisciplinar por possuir múltiplos objetos, ela confunde dois elementos, por isso, a alternativa incorreta. Letra C. Divide-se em criminologia geral, responsável pela formulação teórica, e criminologia ativa, que é a sua posterior aplicação prática. Já falamos sobre isso. A criminologia tem várias divisões, que, como eu já disse, estão mais detalhadas no curso teórico lá na plataforma, mas, em geral, você pode dizer que a criminologia se divide em criminologia geral, que é a parte teórica, de fato, e criminologia clínica. Por quê? Porque a criminologia, enquanto uma ciência, ela coloca o seu objeto como algo real, como algo que existe. E então, a aplicação clínica disso é a aplicação prática. Dessa forma, a criminologia não pode ser a criminologia ativa não existe, é a criminologia clínica. Alternativa incorreta. Letra D. Utiliza-se de elementos de outras ciências, tais como a sociologia e a biologia, na formulação de suas conclusões. Perfeito. Isso aqui é o conceito da chamada interdisciplinaridade da criminologia. É aquilo que eu falei, a criminologia utiliza-se de outras fontes, a criminologia utiliza-se de conceitos que já foram desenvolvidos, para não ter que começar tudo do zero. Próxima questão, questão número 5. São elementos da criminologia, exceto. Aqui onde está escrito elementos, na verdade, são objetos, tá, gente? Houve um erro aqui no material. São objetos da criminologia, exceto. O crime é um objeto da criminologia? Óbvio que é. O delinquente ou o criminoso? É claro que é. Um crime não existe sem vítima. E, por fim, o último elemento, que é o controle social. Assim sendo, a resposta certa fica sendo a letra E, até por eliminação, política criminal. Como eu já disse, a política criminal é uma outra área, uma área com a qual a criminologia até se relaciona. Porque, veja bem, a criminologia, eu vou aproveitar esse momento para dizer isso, a criminologia, a política criminal e o direito penal, apesar de serem áreas absolutamente distantes, elas se relacionam dentro de um aspecto prático. Por quê? A criminologia estuda e gera informações. Essas informações são úteis para a política criminal, que define
estratégias. E essas estratégias são manifestadas como normas criadas pelo processo penal, pelo direito penal. Assim sendo, você pode perceber que a criminologia está de fato muito relacionada à ciência política e também ao direito penal. Mas isso não quer dizer que um seja elemento do outro ou que um esteja submisso ao outro. A criminologia, enquanto uma ciência autônoma, simplesmente estuda seus objetos e fornece informações. A ciência política pega essas informações, estuda e gera estratégias buscando diminuir a criminalidade. E o direito penal transforma essas estratégias em normas de aplicação prática. Como eu disse, o direito é a ciência das normas. Então, essa é a relação entre criminologia, política criminal e direito penal. Mas a política criminal, claramente, não é um objeto da criminologia. Questão número 6. Constitui finalidade da criminologia a delimitação de condutas inaceitáveis para uma determinada sociedade, visando a criação de ferramentas para coibi-las. Delimitação de condutas. O que delimita conduta é norma. E quem cria norma é direito. A alternativa incorreta. Traçar regras precisas e universais sobre causas e efeitos do delito. Regras são normas. Só aí a alternativa já estaria incorreta. Mas vai além. Precisas e universais. Ou seja, dogmáticas. Nós já dissemos aqui que a criminologia não gera dogmas, não gera informações inquestionáveis e absolutas. A criminologia gera informações confiáveis, mas que podem sim serem refutadas se devidamente comprovadas por método científico. Alternativa incorreta. Fornecer uma compreensão científica do problema criminal visando o controle e a prevenção social. Opa! Gostei disso. Vamos lá. Fornecer uma compreensão científica. Fornecer uma compreensão também pode ser considerado estudar. Compreensão científica. Estudar com método científico. O problema criminal. Problema criminal, dito aqui de forma genérica, visando o controle e a prevenção criminal. Claro, a criminologia, como eu já disse algumas vezes, o objetivo dela é criar informações e estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Mas a criminologia também deseja que haja uma diminuição do crime, que haja uma minoração dos índices de crime. O crime não é desejável. A criminologia sabe que o crime não é desejável. Então, por mais que ela não seja uma ciência que se preocupa com normas, eu também não posso dizer que ela não se preocupa ou não deseja de forma alguma o controle e a prevenção criminal. É lógico que ela quer. Ninguém quer crime. Então, a letra C parece muito boa. Vamos até a letra D. Criar um banco de dados e estatísticas destinados ao poder público. Lembre-se do que eu falei. Alternativas que diminuem a criminologia, que diminuem a sua importância. Aqui, ao invés de uma ciência que estuda e apresenta, que dá a roupagem firme que a criminologia deseja, a alternativa diz que ela cria banco de dados e estatísticas. Ela compara a criminologia a um mero bloco de anotações. A alternativa é incorreta. Letra E. Compreender e discutir a teoria que circunda o delito e o delinquente. Compreender e discutir a teoria? Eu já falei aqui, a criminologia não é uma ciência que se ocupa só de teoria. A criminologia não é uma ciência exclusivamente acadêmica, não é uma ciência de mera discussão, é uma ciência prática, é uma ciência que manifesta resultados no mundo real. Então, não posso dizer que a criminologia deseja discutir a teoria. Alternativa gabarito, letra C. Questão número 7. Sobre a criminologia, é correto afirmar: é uma ciência do dever ser, que busca compreender o fenômeno criminal para formular as normas de conduta necessárias à pacificação da sociedade. Pacificação da sociedade. Dever ser. Normas de conduta.
Esse aqui é o gabarito dos erros, né? Essa alternativa ela colocou tudo que ela poderia confundir de criminologia com direito penal, ela colocou, ela fez a montagem completa de tudo que a criminologia não é. Então, você aqui está procurando a correta, a alternativa é incorreta. Letra A não é a nossa resposta. Letra B é uma ciência do ser. Ciência do ser. Lembra que eu falei dessa expressão que seria boa se você memorizasse? Do ser. Ela busca entender aquilo que é, uma coisa que existe, uma coisa que é real. Então, sim, a criminologia é uma ciência do ser. Beleza. Que se vale do método abstrato e formal, baseando-se em deduções lógicas de valores tradicionalmente conhecidos. Quem se baseia em valores tradicionalmente conhecidos se baseia em dogmas ou se baseia em hipóteses. A criminologia se baseia em experiências, em experimentos. A criminologia é empírica e por isso o método não pode ser abstrato e formal, mas sim empírico. A criminologia é uma ciência do ser que se vale do método empírico, baseando-se em deduções lógicas, uma ciência que procura estudar na prática um determinado elemento não pode se basear em deduções lógicas. Então, a criminologia utiliza-se do método empírico para, através da experiência, apresentar suas informações. Importante consignar aqui, eu não falei isso durante a explicação para não confundir. A criminologia utiliza-se do método indutivo também. Ela utiliza-se do método empírico e do método indutivo. Qual que é a diferença? O método dedutivo parte de um valor lógico pré-estabelecido para uma hipótese em específico. O método indutivo aqui, que é o método da criminologia, ele parte de uma hipótese em particular para a informação geral. Ou seja, são métodos opostos. O método dedutivo parte do geral para o particular, o método indutivo parte do particular para o geral. São pirâmides opostas. Letra C. É uma ciência do ser. Boa. Que entende o delito como um problema social observável no mundo fático. Façam sempre um paralelo da criminologia com as áreas que você assimila mais claramente que seriam ciências. A biologia, por exemplo. A biologia, quando ela quer estudar alguma coisa, se ela quer estudar uma célula, se ela quer estudar uma forma de vida, ela pega aquela célula, aquela forma de vida, aquele pedaço, aquele fragmento, desculpa, eu não sou muito bom de biologia, e coloca num microscópio. Ela pega aquele pedacinho, coloca numa lâmina, coloca no microscópio e observa aquilo. Aquele pedacinho que está ali, que está presente. A criminologia, da mesma forma. Claro, ela não tem como colocar o crime num microscópio, porque o crime não é tátil, mas o crime existe no mundo real. Se o crime existe no mundo real, a criminologia vai estudar ele no mundo real, vai observá-lo através das lentes de um microscópio imaginário no mundo real, aonde ele de fato existe, e não na academia, não nos livros exclusivamente. Então, a criminologia é uma ciência do ser que entende o delito como um problema social observável no mundo fático. Importante frisar, problema social por quê? Porque o crime só existe na sociedade. Não existe crime na natureza, não existe crime no mundo animal, não existe crime no mar, entre os peixes. Crime só existe na sociedade, entre os homens, na sociedade humana. Gabarito, letra C. Letra D, só para desencargo de consciência, é uma ciência do dever ser que se utiliza do método empírico para formular suas conclusões. Utiliza-se do método empírico, fato, mas dever ser é norma, alternativa incorreta. Vamos à 8ª questão.
Da relação entre criminologia e direito penal, assinale a alternativa correta. A criminologia entende o fenômeno criminal como um elemento, como um efeito direto das normas produzidas pelo direito penal, agindo como agente limitador, buscando eliminar os tipos considerados prejudiciais à sociedade. De fato, a criminologia, muitas vezes, através dos seus estudos, vai se contrapor ao direito penal. A criminologia, muitas vezes, vai olhar para o direito penal e falar: você está errado, você está equivocado, você não sabe o que você está falando. Isso aí que você está falando, ou isso aí que você está fazendo, prejudica mais do que ajuda. Isso acontece. Agora, dizer que a criminologia entende o fenômeno criminal como efeito direto das normas é um pouco de forçação de barra. E outra, a criminologia não age como um agente limitador. Ela não tem como fundamento, não existe a finalidade da criminologia limitar o direito penal. Eu já disse aqui, a finalidade da criminologia é estudar e entender cientificamente o fenômeno criminal para apresentar informações confiáveis. Então, somente isso. Limitar o direito penal, que pode até acontecer, seria uma consequência, mas não é a finalidade da criminologia. Então, a alternativa está incorreta. Letra B, uma ciência subordinada, oh meu Deus do céu, do direito penal, que busca lhe fornecer substratos fáticos para a formulação de tipos penais. Minimizou a criminologia, a gente já sabe que ela está incorreta, eu tenho certeza que uma hora dessa você não erra mais. Letra B, incorreta. Letra C, tratam-se de ciências dependentes entre si, pois a criminologia tem como um dos seus objetos o estudo do delito, que por seu turno surge da tipificação de determinada conduta pelo direito penal. Essa alternativa, a letra C, que está incorreta, ela diz aqui que o delito surge da tipificação. O que isso está dizendo aqui? Que só é crime para a criminologia aquilo que está previsto no Código Penal, aquilo que está tipificado numa lei. Essa compreensão de crime como aquela conduta que está tipificada na lei é a visão do direito penal. A criminologia tem uma visão própria sobre o que seria um crime. E essa visão não é igual à visão do direito penal. Para o direito penal, se está no código, se está numa lei, é crime. Se não está, não é. Para a criminologia, o crime para a criminologia, ele depende da conjugação de alguns elementos. O crime tem que ser um fato que causa sofrimento na vítima, e ou na sociedade. O crime ele tem que ser um fato que causa sofrimento na vítima e na sociedade em ampla escala geográfica, ou seja, em abrangência geral, não pode ser um elemento local. E deve existir sobre esse crime um certo consenso ou conhecimento sobre sua origem, sobre sua razão. O crime para a criminologia seria então a conjugação de todos esses elementos. Tem que ser um fato social que aconteça num aspecto geral, num âmbito maior do que o mero regionalismo, que cause sofrimento real à vítima ou à sociedade e cujas razões possam ser compreendidas, que exista um consenso ou pelo menos um conhecimento sobre isso. Então, alternativa incorreta, letra D. A criminologia, por vezes, atua em posição crítica ao próprio direito penal, afastando toda e qualquer ideia de subordinação de uma ciência em relação à outra. É o gabarito. Como eu já falei aqui algumas vezes, a criminologia muitas vezes vai apontar defeitos do direito penal, defeito da norma, vai apontar uma determinada prática que, pelos estudos da criminologia e pelas experiências, prejudica mais do que ajuda. E aí ela vai criticar abertamente o direito penal. E você não critica seu chefe, né? Uma mãe amorosa não critica tanto assim o filho. Então, uma ciência não pode ser tão dependente da outra assim. Se a criminologia pode tão claramente criticar o direito penal, e se o direito penal pode desprezar as críticas da criminologia e se manter do mesmo jeito, é muito fácil perceber que não existe uma hierarquia, que não existe
uma subordinação de uma ciência em relação à outra. Bom, nós tínhamos mais questões, mas eu já estourei o tempo. Eu agradeço demais a vocês, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Acessem a plataforma, dúvidas vocês podem tirar lá no portal do aluno pelo plantão de dúvidas ou entrar em contato direto com os professores aqui do Soma. Deixe um comentário aqui se surgiu alguma questão, alguma coisa ficou mal resolvida, alguma sugestão, algum problema durante o vídeo, tivemos alguns, eu sei disso. Deixa seu comentário aqui que eu garanto que eu vou ler, vou responder e no próximo vídeo as coisas estarão mais alinhadas e mais arrumadas. Agradeço a todos e espero ver vocês de novo em breve aqui no Soma em Direito, em Processo Penal, em Criminologia. Abraço e tchau.